Sejam bem-vindos ao canal Diretório D. Neste vídeo falaremos sobre ciência de dados, uma área que tem ganhado cada vez mais destaque no mundo dos negócios e da tecnologia. A ciência de dados é uma área multidisciplinar que envolve coleta, processamento e análise de dados para obter insights valiosos que possam ser usados para a tomada de decisões estratégicas. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, a ciência de dados se tornou uma habilidade essencial para empresas de todos os setores. Neste vídeo, vamos explorar as principais características e atribuições dos profissionais que atuam na área de ciência de dados e como eles trabalham juntos para transformar dados brutos em insights valiosos. Antes de iniciarmos, já te convido a dar um like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e apertar o sininho. Então, sem mais delongas, vamos começar. A ciência de dados é um campo interdisciplinar que utiliza técnicas estatísticas, de programação e de análise de dados para extrair informações e conhecimentos de conjuntos de dados complexos. É uma área em constante crescimento, com grande demanda no mercado de trabalho em muitos setores da indústria, incluindo finanças, saúde, marketing, tecnologia, entre outros. A importância da ciência de dados reside na necessidade de organizar e compreender grandes quantidades de dados que são gerados diariamente em todo o mundo. As empresas e organizações geram grandes volumes de dados e precisam de profissionais capazes de analisar, interpretar e apresentá-los de forma clara e concisa. Para entender melhor como a ciência de dados funciona, é preciso entender as etapas do processo de análise de dados. A seguir, descrevemos cada uma delas. 1. Definição do problema. A primeira etapa na análise de dados é definir o problema que será resolvido. É importante ter uma compreensão clara do problema e das metas que serão alcançadas. Isso ajudará a determinar quais dados serão necessários e como eles serão coletados. 2. Coleta de dados. A segunda etapa é coletar os dados. Os dados podem ser coletados de várias fontes, como bancos de dados, arquivos CSV, apps e até mesmo redes sociais. É importante garantir que os dados coletados sejam relevantes para o problema que está sendo resolvido. 3. Limpeza e pré-processamento de dados. Os dados coletados nem sempre são perfeitos. Eles podem conter erros, dados duplicados ou informações irrelevantes. A terceira etapa é limpar e pré-processar os dados para garantir que eles sejam úteis para análise. 4. Análise exploratória de dados. A análise exploratória de dados envolve a criação de gráficos e tabelas para entender melhor os dados coletados. Isso ajuda a identificar padrões e tendências nos dados. 5. Modelagem de dados. A modelagem de dados envolve a criação de modelos estatísticos e algoritmos que podem ser usados para prever comportamentos futuros ou identificar padrões. Isso pode envolver o uso de aprendizado de máquina e inteligência artificial. 6. A avaliação de modelos. Depois que os modelos são criados, eles precisam ser avaliados para garantir que eles estejam funcionando corretamente. Isso pode envolver a criação de conjuntos de teste para verificar a precisão do modelo. 7. Visualização e comunicação de dados. A última etapa envolve a criação de visualizações e relatórios para comunicar os resultados da análise de dados. Isso pode incluir gráficos, tabelas e até mesmo apresentações. Profissionais que atuam na ciência de dados e suas características. A área de ciência de dados é ampla e multidisciplinar, e, portanto, há uma variedade de profissionais que podem atuar nesse campo. Esses profissionais possuem habilidades e competências específicas que os tornam capazes de lidar com diferentes aspectos da ciência de dados. 1. Cientista de dados. É o profissional que lidera o projeto de análise de dados. Esse profissional é responsável por coletar, limpar, processar e analisar dados para obter insights que possam ser usados para a tomada de decisões estratégicas. Um cientista de dados deve ser capaz de trabalhar com grandes quantidades de dados, ter habilidades em programação, estatística e matemática e, principalmente, possuir uma boa capacidade de comunicação para explicar resultados complexos. 2. Engenheiro de dados. É o profissional responsável por criar e gerenciar a infraestrutura de dados necessária para a análise de dados.
Esse profissional trabalha com tecnologias de Big Data e desenvolve sistemas de armazenamento e processamento de dados. Ele trabalha em conjunto com o cientista de dados para garantir que os dados estejam disponíveis e prontos para serem analisados. 3. O analista de dados é o profissional responsável por coletar, organizar e limpar os dados para serem analisados. Ele também pode realizar análises exploratórias iniciais e gerar relatórios com insights básicos sobre os dados. O analista de dados pode trabalhar em conjunto com o cientista de dados para garantir que os dados sejam analisados de forma precisa e eficaz. 4. Analista de Business Intelligence é o profissional que trabalha na criação de painéis de visualização de dados para relatórios gerenciais. Esse profissional deve ser capaz de traduzir os dados em gráficos, tabelas e outros recursos visuais para que os gestores possam entender rapidamente o desempenho do negócio. O analista de BI deve ter habilidades em design gráfico e conhecimentos em programação para criar painéis personalizados. 5. Estatístico é o profissional que usa modelos matemáticos e estatísticos para identificar padrões nos dados. Esse profissional trabalha com ferramentas de modelagem estatística para analisar os dados e criar previsões precisas. O estatístico deve ter um forte conhecimento em matemática e estatística para criar modelos precisos. Os profissionais que atuam na área de ciência de dados possuem habilidades e competências específicas, que vão desde o conhecimento técnico em programação e estatística até a capacidade de comunicar insights complexos para diferentes públicos. Todos esses profissionais trabalham em conjunto para transformar dados brutos em insights valiosos que possam ser usados para a tomada de decisões estratégicas nas empresas. A ciência de dados é uma área em constante crescimento que é essencial para a análise de grandes volumes de dados gerados diariamente. O processo de análise de dados envolve várias etapas, desde a definição do problema até a comunicação dos resultados. É uma área altamente especializada que requer habilidades em estatística, programação e análise de dados. Com a demanda por profissionais qualificados em ciência de dados aumentando a cada ano, é uma ótima escolha para aqueles que desejam iniciar uma carreira nesta área. E aí? Você já conhecia a ciência de dados? Você sabia que a ciência de dados tem sido aplicada até mesmo em esportes, como o futebol? Por exemplo, o uso da análise de dados pode ajudar os times a tomar decisões mais informadas sobre escalação de jogadores, táticas de jogo e estratégias de treinamento. Além disso, o Big Data pode ser usado para analisar o comportamento dos torcedores e prever a demanda por ingressos e produtos relacionados ao esporte. Essa aplicação da ciência de dados no mundo do futebol tem se tornado cada vez mais comum, com muitos clubes e organizações esportivas investindo em equipes especializadas em análise de dados. Esperamos que tenha gostado do vídeo e aguardamos seus comentários com suas impressões e sugestões. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, corre lá e se inscreve. Não esquece de apertar o sininho para ser avisado sempre que postarmos um conteúdo novo. Diretório D. Conteúdo inteligente para pessoas inteligentes.